Nós estamos começando a nossa live mais cedo. Hoje é o último dia da campanha Profetizando no Meio do Vale. E nós louvamos a Deus aí pela tua presença, louvamos a Deus por você estar aí conosco. Compartilhe com outras pessoas. Meia hora apenas que nós estaremos aqui. E amanhã nós estaremos começando uma outra campanha de oração. Nós terminamos uma campanha... A fé, né, nos liberta, e amanhã nós vamos começar uma outra campanha de oração. Hoje também nós estamos encerrando esta, profetizando no meio do vale, e profetizando a palavra de Deus, né, coisas positivas, situações positivas, acreditando que Deus... Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Eu queria que vocês compartilhassem com outras pessoas aí a nossa live e falassem de onde vocês são, porque geralmente as pessoas entram, mas elas não estão especificando de onde são. E é bom nós sabermos, né? E hoje nós vamos falar sobre a ação transformadora da palavra de Deus. Jeremias capítulo 23... e o versículo 29. Jeremias 23, 29 diz o seguinte: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Como nós estamos em uma campanha falando sobre profetizar no meio do vale, nós usamos como texto, como contexto, a situação do vale de ossos secos, mostrando a ação do profeta ao profetizar a palavra, ao determinar que aqueles ossos secos, eles tomassem vida. Durante todos esses 7 dias, nós também explicamos para vocês, mostramos para vocês como nós devemos fazer essa determinação, como devemos nos apegarmos com a palavra de Deus e profetizarmos vida em nossas vidas, restauração cada dia, cada momento, e que você esteja conosco e seja abençoado. Jamais aconteceu qualquer coisa boa ou agradável até que Deus falasse, e jamais Deus falou sem que coisas grandes, maravilhosas, estupefatas, lindas, fenomenais acontecessem. Isso sempre foi no passado e continua hoje no momento presente. A palavra de Deus que prevalece, aquilo que Deus fala é o que prevalece em nossas vidas, em nossos corações. Nós devemos aceitar, nós devemos obedecer, devemos compreender o plano de Deus em nossas vidas. E no mundo, em primeiro lugar, queridos, no mundo cósmico, pela ação gloriosa da palavra de Deus, Deus reordenou o caos, como nós vemos no livro de Gênesis. Pela palavra do Senhor, Deus determinou. Nós podemos ler aqui, logo no início de Gênesis, no capítulo 1, e mostrarmos para vocês o efeito, o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é realmente algo de autoridade, algo tremendo. E em Gênesis, no capítulo 1, vejamos aqui, no versículo 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as fontes do abismo. E toda a criação foi um processo da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus, menos o homem, menos o ser humano que ele pegou, com as suas mãos e formou o ser humano, e fez o ser humano a nossa imagem e semelhança. Ele ordenou a luz onde só havia trevas. Ele ordenou a separação entre águas e águas. Ele ordenou a separação entre águas e a terra seca. Ele ordenou que a terra
produzisse relvas, ervas, árvores frutíferas, que produzissem semente. Ele ordenou o surgimento do sol, da lua, das estrelas, o povoamento dos mares, o povoamento da terra com toda espécie de seres viventes. E o sucesso de cada ordem de Deus foi justamente a criação através da palavra. Assim foi e assim sucedeu. Assim foi e assim aconteceu. E diz a palavra que Deus, depois de haver feito tudo aquilo, ele viu que tudo era maravilhoso, que tudo era muito bom. Deus fez tudo perfeito. A imperfeição, na realidade, veio através do pecado, veio através do ser humano que desobedeceu a Deus e foi expulso do Jardim do Éden, né? Aquele casal foi expulso da presença de Deus ali, e é um quadro triste a história de Gênesis. Porém, nós estamos falando sobre a ação transformadora da palavra de Deus. Quando nós, durante toda a semana, explicamos sobre profetizar no meio do vale, nós explicamos para vocês a determinação, que devemos determinar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, segundo a nossa fé e segundo a vontade de Deus. Muito obrigado a todos que estão aí entrando, são muitas pessoas que estão entrando, eu não estou mencionando o nome para ganharmos tempo, mas que Deus abençoe a cada um de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. Apesar do tempo em que foi escrita, a palavra de Deus, ela tem o poder magnífico, o poder extraordinário de mudar as nossas vidas, de mudar os nossos sentimentos, de mudar situações que nós pensamos que estamos fazendo corretamente, enquanto na realidade não estamos fazendo corretamente, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a maldição transforma-se em bênção. É o caso justamente de Balaão e Israel. Números 23, 11, 12 e 20 afirma: Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Eis que recebi mandado para abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Vejam bem, Deus, ele nos deu a autoridade de nós atarmos e desatarmos, de abençoar ou amaldiçoar. Porém, o que você deve fazer é profetizar coisas boas, é profetizar bênçãos sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das pessoas, porque Deus, ele é um Deus de restauração, e não podemos jamais amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou, porque o feitiço, ele vira para o feiticeiro, e pela palavra de Deus, a enfermidade dá lugar à saúde. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Salmo 107, versículo 19, versículo 20. Deus aí como Deus curador, e nós devemos profetizar a cura, a restauração, a cura da enfermidade física, a cura psicológica, a cura emocional, os nossos traumas, as nossas feridas. Nós devemos orar e pedir a Deus a cura, a libertação, porque ele veio para nos libertar, ele veio para restaurar os cativos, ele veio para abençoar a todos. Restauração do meu casamento. Deus é fiel, Osni. Em nome de Jesus, amanhã às 4h da manhã nós estaremos na nossa live, de oração, que você esteja lá presente também. Então vejam bem, tudo acontece pela ação da palavra, que você profetize restauração no meu casamento, restauração na minha vida, restauração na minha família. Determine, profetize a palavra, coisas boas, para que venha se cumprir no teu dia a dia, na tua vida. Pela palavra de Deus,
A morte dá lugar à vida. É o caso do filho da viúva de Naim. Em Lucas 7 nós observamos isso. Logo o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levaram, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Veja, aqui nós temos o encontro da vida com a morte. Determine a vida onde há morte. Lá no Vale de Ossos Secos, o profeta estava determinando, o profeta estava profetizando: ó Espírito, entra sobre esses ossos, né? Sobre esse pessoal aqui que estão sem vida, e eu profetizo restauração. E ele profetizou conforme o Senhor lhe havia ordenado lá na visão de Vale de Ossos Secos, tão bem falado durante esta semana, quando disse: assim diz o Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando nós determinamos, quando nós profetizamos, quando nós acreditamos com a autoridade do nome de Jesus, todas as coisas são possíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. Pela palavra de Deus, o desânimo dá lugar ao ânimo. Nós vemos aí o profeta Elias, em 1 Reis 19, 11 a 13, que afirma: ao que Deus lhe disse: vem para cá e põe-te no monte perante o Senhor. Eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que ele veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? O Senhor dando ânimo, dando coragem. Você que está desanimado nesta noite, saiba que Deus está aqui para te dar força, para dar-te ânimo, poder, restauração. Nosso Deus é o Deus dos profetas, que está conosco, nos ensinando a dependermos completamente dele. Pela palavra de Deus, nós sabemos que tudo acontece, porque ele fala, ele cumpre com as suas palavras. E pela palavra de Deus, o que é humanamente impossível torna-se possível. É o caso da confiança de Abraão e Sara, que Deus falou. Hebreus 11:11 declara: pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Eu quero te falar uma coisa: o que Deus promete chega no tempo certo. Alguém diz assim: Deus tarda, mas não falta. Não, meu querido, Deus não tarda. Ele chega no momento certo, ele chega na hora exata. Na hora da nossa angústia, na hora da nossa dor, da nossa tribulação, ele é o socorro bem presente. Diz o Salmo 46 que Deus, ele é o nosso refúgio, socorro bem presente, na hora da angústia e na hora da tribulação. Creia na promessa do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Deus não muda nos seus propósitos, nós é que mudamos. E quando nós mudamos, se Deus de repente diz: olha, vai acontecer uma morte, eu me humilho diante de Deus, Deus retira aquilo lá, mas não é que Deus mudou, eu que mudei. A mudança está no homem e não em Deus, porque Deus não é filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Pela palavra de Deus, o incerto transforma-se em futuro. Feliz, venturoso, alegre. Segundo Pedro 1,19, registre: temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis a estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva surja em vossos corações. A palavra profética é o quê? Restauração. Restauração do casamento, restauração da saúde, restauração das emoções.
Isso é o que Deus faz conosco. Nós estamos falando para vocês sobre a ação da palavra de Deus, a ação transformadora da palavra de Deus. A palavra da vida, da alegria, da poder, da satisfação, nos guia, nos orienta, nos leva à comunhão, nos leva a sermos cheios do Espírito Santo, nos leva a entendermos o plano salvífico de Deus, nos leva à santificação, nos leva a sermos cheios do Espírito Santo, quando a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Primeiro nós falamos aí, no mundo cósmico, no mundo das situações, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos dá vida, a palavra de Deus faz milagres, e a palavra de Deus agora na vida do cristão, na vida do crente. O lugar que a Bíblia ocupar na vida do crente é o que vai determinar a nossa bênção, é o que vai determinar a nossa vitória. A palavra de Deus, ela produz fé. Logo, a fé em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou acreditando, a fé está sendo acionada dentro do meu espírito e algo vai acontecer. E a salvação, ela vem porque eu acreditei, porque eu ouvi a palavra. Durante toda esta semana nós falamos sobre profetizar no meio do vale, mostrando para vocês que temos que determinar aquilo que nós queremos que aconteça. E o salmista, ele diz que Deus concede o desejo do coração do justo. A palavra de Deus, ela promove em nós a própria santificação. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E a santificação, gente, é separação de tudo aquilo que é mal, para que nós possamos nos dedicar ao Senhor nosso Deus. A palavra de Deus, ela produz comunhão. 1 João, ou seja, João 14, 21 e 23, registra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, assim é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a ele. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja, a Trindade morando em nós, pessoas imperfeitas, vasos perecíveis, mas o Senhor vai trabalhando em nós, fazendo um processo de santificação, a presença da Trindade dentro de nossos corações, nos livrando do mal, nos livrando do perigo, ensinando-nos, admoestando-nos, nos disciplinando quando estamos errados, porque Deus nos ama, porque Deus é amor. Porque existe a disciplina divina para conosco, porque Ele quer que nós estejamos bem, Ele quer que nós estejamos em comunhão com a sua palavra, em comunhão com o seu Espírito, em comunhão com o seu Filho. E a palavra de Deus observada constitui-se um sinal para o crente em relação ao não crente. O Salmo 1 fala muito bem isso. A diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aquele que serve a Deus, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhagens não murcham, e dá o seu fruto na estação próspera, e haverá prosperidade. Quanto ao ímpio, não haverá essa prosperidade espiritual. Ele não entende, ele não quer compreender a palavra de Deus. Ele não quer compreender a ação da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está dentro de ti, na tua casa, no teu coração, na tua vida. Determina o que você quer nesta noite. O que é que você quer que venha a acontecer. E quando ela é lida e observada, Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, e para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Temos esse cuidado, essa vigilância,
essa agidez de estarmos meditando na palavra do Senhor, de estarmos estudando a palavra do Senhor. E o crente, ele deve realmente estar cheio da palavra de Deus. A palavra de Cristo habita em vós ricamente. Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus, agradecendo a Deus, adorando ao Senhor. A palavra de Deus habita em vós ricamente, plenamente. A plenitude da palavra dentro de nós faz com que nós sejamos mais do que vencedores. E você não nasceu para ser derrotado. Você nasceu para ser um grande vencedor. Coloca isto na tua mente nesta noite. Toda e qualquer situação difícil, Deus está no controle de tudo, levando-nos a um patamar de vitória. Eu creio e você acredita. Portanto, se você crê, você vai ver a resposta da tua oração, você vai ver Deus operando, e quando Deus ele começa a abençoar, ninguém vai impedir a bênção que Deus tem para você. A palavra de Deus é em relação à igreja. A existência na igreja, ela é um milagre. Muito embora, no plano de Deus, já desde antes da fundação do mundo, a igreja já estava na presciência de Deus. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo já estava na presciência de Deus. E a igreja, pessoal, a igreja somos nós. Eu não estou falando aqui de uma construção, de um templo feito por mãos humanas, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquilo ali é simplesmente um prédio, uma construção. Deus está presente dentro de nós. Quando nós estamos louvando o seu nome, adorando o seu nome, e Deus está presente na tua casa quando você louva, quando você adora, quando você reconhece a soberania do Senhor. A igreja deve ser fiel à palavra de Deus e não a tradições humanas. Mateus capítulo 15 e o versículo 16 a 9 declara: por causa da vossa tradição invalidaste a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, porém o coração está muito distante de mim. Tem pessoas que apenas abrem a boca e falam alguma coisa para Deus, porém não vem do coração. As ações dessa pessoa, as atitudes dessa pessoa negam na realidade aquilo que ele professa. E a igreja, nós devemos ser fiéis à palavra do Senhor. Uma adoração sincera. A Bíblia fala que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está em busca, é porque está faltando a verdadeira adoração. Muitos querem adorar, muitos estão adorando de qualquer forma, de qualquer maneira, porém Deus não aceita qualquer adoração. Ele aceita a verdadeira adoração que vem de um coração contrito, de um coração quebrantado, de um coração convertido, de um coração que experimentou a regeneração, que é a experiência do novo nascimento. Nós precisamos nascer para Deus a cada instante, a cada momento. A igreja, ela tem a missão de espalhar o evangelho, de pregar o evangelho, e em demonstração do poder, de poder. Romanos 1,16 afirma: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Por que é o poder de Deus? Porque quando o evangelho chega, as trevas desaparecem. A luz tem que brilhar. Os demônios têm que sair correndo, porque chegou o poder salvífico, libertador, transformador do evangelho. E é isso que eu estou fazendo nas minhas lives, mostrando para vocês que existe um Deus, que existe um caminho, o caminho, que ele não é um caminho, o caminho que é Jesus, a verdade e a vida. E ele é a vida eterna. Se você entrar por esse caminho, você vai entrar, vai sair feliz, vai estar feliz
vai permanecer feliz. Isso não. Você pode me perguntar, e as lutas? As lutas vão nos acompanhar a cada instante, a cada momento, mas ele disse: não temas, que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença de Deus, é a glória de Deus em nossos corações. E queridos, o despertamento da igreja depende da redescoberta da palavra de Deus, da declaração que nós fazemos da palavra. Segundo Reis 22, 10 a 13, declara: Safá o escrivão falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã, ok? E Safã o leu, dizendo diante do rei. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Icão, filho de Safã, a Aquibô, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim e pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem contra tudo acerca do que está escrito. É na lei do Senhor, nos profetas e nos salmos, é a palavra de Deus agindo em nossas vidas, agindo em nossos corações de uma forma gloriosa, acreditando, meus queridos, que Deus, ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos, do que nós pedimos ou pensamos. Vejam que eu estou pregando sobre a ação transformadora da palavra de Deus. A palavra faz em nós uma transformação muito grande, uma transformação muito especial. Eu quero aqui te dizer uma coisa nesta noite. Como a palavra de Deus ela faz essa transformação, eu quero te dizer uma coisa: nunca permite, eu vou ler o que está aqui em um quadro, nunca permite que alguém apague o teu brilho e te roube a alegria de viver. Muitas pessoas, elas querem ofuscar o teu brilho, querem apagar a alegria das tuas conquistas, a alegria da forma com a qual você leva a vida, adorando e glorificando o nome do Senhor. Existem aqueles que querem ofuscar o teu brilho, mas o salmista diz que isso não vai acontecer. Praga nenhuma chegará à tua casa. Aprenda a ignorar aqueles que te fazem mal. Supere suas dificuldades. As dificuldades existem para serem superadas e para nós aprendermos grandes lições através das dificuldades que se apresentam em nossas vidas. Esqueça, se for preciso, essas dificuldades. Mas como esquecer? Vai aos pés de Cristo. Determina a palavra de Deus, a palavra de libertação, a palavra que traz uma cura para a tua alma. Mas nunca, nunca mesmo você pode desistir de você. Uma das coisas que você tem que desistir é desistir de ser fraco. Diga ao forte, diga ao fraco: eu sou forte e tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos colocou neste mundo com um propósito. Deus nos colocou neste mundo com uma missão. E você nasceu para vencer. Você nasceu para ser campeão. Ontem à noite eu falei sobre o propósito que Deus tem para conosco, né? As bênçãos que Deus tem para conosco, como Ele nos considera como nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, um povo preparado para anunciar as boas obras, para transmitir as boas notícias para a humanidade. Esse é o propósito, foi o propósito com o qual o Senhor nos criou. E nessa ação aqui da palavra, eu determino que nesta noite você seja uma pessoa abençoada, você seja uma pessoa restaurada, e você se achegue a Deus com toda a confiança, como diz Pedro aqui, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio,
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus para conosco, é o objetivo de Deus para a minha vida, para a tua vida. Acredite na palavra do Senhor e você vai entendendo que as dificuldades, que as provações, que diz aqui, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para com a minha vida, para com a tua vida. Declara nesta noite a tua vitória, declara nesta noite que o Senhor está contigo, porque o Senhor é poderoso. Ele nos chamou para sermos abençoados, Ele nos chamou para sermos restaurados, Ele nos chamou como realmente uma nação santa, um povo adquirido, louvando e glorificando o nome do Senhor. E você foi comprado por um alto preço. Vós sois, porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a salvação de Deus possa invadir o teu lar, possa invadir a tua vida, que a glória de Deus invada o teu coração de uma forma toda especial e que você possa determinar, profetizar a palavra de poder, a palavra de glória, a palavra de restauração. Que o Senhor entre na tua vida nesta noite de uma forma maravilhosa e especial. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado por estarem conosco e amanhã às 4 horas nós estaremos em nossa campanha de oração. Um grande abraço.